Um outro, um outro princípio hermenêutico muito útil é o princípio do contexto, do entrelaçamento contextual ou do entrelaçamento. Como é que funciona esse princípio? O autor bíblico ele vai entrelaçar aquela explicação dele, por exemplo, de Jesus ser exaltado acima de todos, com lá em Hebreus capítulo 4, 2, 4, do 1, no Hebreus capítulo 1, 2, né, 3 e 4, ele vai entrelaçar isso com várias citações de Salmos, principalmente, né? E você vai ter outros textos bíblicos, onde o Paulo, por exemplo, lá em Romanos no capítulo 4, a falar sobre Abraão ser justificado pela fé, ele usa o exemplo de Abraão, cita Abraão, né? E cita a escritura, creu ele em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e depois cita Davi, né? Bem-aventurado o homem que Deus imputa justiça sem as obras, né? Para demonstrar como é justificado pela fé sem as obras da lei. Então o apóstolo Paulo ele faz isso entrelaçando textos ali no capítulo 4 de Romanos. Esse é um princípio chamado princípio de interpretação contextualizado, entrelaçado, né? Ou seja, o princípio de interpretação contextual entrelaçado, né? Ou a chave contextual entrelaçada, né? Então, para a gente poder interpretar um texto, entender a substância dele, é necessário nós conhecermos os textos citados ali pelo autor, né? E à luz do que ele está escrevendo, não à luz do próprio texto, né? Porque o autor do Novo Testamento está nos passando uma revelação progressiva, que é um outro princípio que eu falei aqui anteriormente, quando eu estava usando esses princípios para demonstrar como se deduz os próprios princípios da Escritura.